Fala galera, o tema hoje é Reis e Sacerdote, livro de Apocalipse 1, capítulo 6. A Bíblia ela ensina que depois da morte de Cristo que ele nos constituiu reis e sacerdote. Mas quem que era o sacerdote? Sacerdote era representante escolhido entre o povo, pessoas que pudessem representar Deus para o povo. E aí na verdade seria uma espécie de porta-voz de Deus. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus ele nos fez sacerdote, mas também nos fez reis. E os reis já é diferente. O rei ele tinha a ideia do rei era alguém que pudesse mandar, alguém que pudesse governar. Na Bíblia uma das passagens mais interessantes é justamente a passagem de José, quando ele se torna governador no Egito. José ele passa a ser governador, o rei dá para ele toda a autoridade e diz, aqui no Egito, a única pessoa que você não é maior é do que eu, mas o restante você é maior, então você não precisa pedir nada para o rei, ou seja, o rei tinha dado poder e autoridade para ele. Todo o poder, toda a autoridade estava na mão de José e ele não precisava chegar até o rei e pedir, quero isso, não, o rei disse, a autoridade você tem para tomar as decisões. Por isso que é importante entender o que foi feito. Apocalipse, quem está falando é o próprio Jesus, passando a instrução para João, na ilha de Pátimo. A Bíblia ela diz que Deus te fez reis e sacerdote. Por que é que a maioria das pessoas elas não consegue ter sucesso nas suas orações? Bem simples. Primeiro porque elas estão ortogando, dando para outras pessoas o direito de sacerdócio, ou seja, algumas pessoas chegam e peçam, ora por mim. Cara, você tem total liberdade, está na Bíblia. A Bíblia ela ensina que você deve se apresentar diante de Deus com confiança. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ela diz que Deus ele te deu esse poder para que você fosse reis e sacerdote. E qual que é a diferença do rei? Gente, não confunda. Rei, ele manda, rei não pede. No livro de Efésios 1, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Deus não vai te abençoar, ele já te abençoou, ou seja, essas bênçãos já estão lá, esperando que o rei dê a ordem, ou seja, que você peça. Não se preocupa, você não está mandando em Deus. Quando Jesus, por exemplo, ele se dirigiu ao mar, ele manda que o mar cale-se. Calas, ele não pediu, mar, por favor, cale-se, ou não pediu a Deus, Deus, manda calar o mar. Ele sabia que ele tinha autoridade. Quando Jesus pega os 12 apóstolos, ele diz, eis que te dou poder e autoridade, eu estou te dando a autoridade. Só que se você não usa a autoridade, como é que as coisas podem se manifestar? Não pode. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, se você não utiliza aquilo que foi te dado, como é que de repente você pode obter algum tipo de benefício diante de Deus? Não tem como. No livro de Daniel 6, capítulo 8, eu vou ler para você. Agora o rei emite um decreto e assinam para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Da mesma sorte, a palavra de Deus elas não pode ser revogada. Foi Jesus que disse, passarão os céus e a terra, mas não vai passar uma só tio da minha palavra, vai se cumprir. Então é dessa forma. Se você não entende que você é rei, não confunda. Rei é uma coisa, príncipe é outro. Príncipe não manda, o príncipe tem só a proteção do rei, mas ele não tem poder para mandar. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a gente recebeu essa autoridade. Então se você manda alguém orar por você, ou se você não confia que você é merecedor, e outra coisa, tem nada a ver com confiança, sobre a questão de você achar que é merecedor, não, que a Bíblia é clara, ela diz assim, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz mais, todos pecaram e afastados estávamos da glória de Deus. Se o salário do pecado é a morte, a Bíblia também diz que todo obreiro é digno de um salário. E qual é o salário? Se o salário do pecado é a morte, todos mereciam morrer. Então não tem nada a ver contigo.
de você merecer ou deixar de merecer. Tem a ver que há 2000 anos atrás um homem foi lá e ele morreu pela gente. E a Bíblia ela é clara, ela diz que ele está sentado à destra de Deus. E é Ele que está concedendo para vocês essa graça. No instante que você confia nele, quando vocês passam a confiar em homem, a trazer sua situação para que um homem resolva, aí se cumpre aquilo que a Bíblia fala lá em Malaquias. E eu transformarei as suas bênçãos em maldição, porque vocês não quiseram me dar glória. Então aí é simples, é só você olhar, tem um monte de falso mestre aí, e olha para uma pessoa, inclusive tem alguma situação que você vai na internet, você vai ver de pessoas que às vezes estavam lá de câncer, e o cara de repente disse que o cara ia ser curado, mandou o cara parar de tomar um remédio e o cara morreu tempo depois. E situações bem parecidas com essa, por quê? Porque na verdade eles não acreditaram naquilo que a Bíblia fala. Para de procurar esses oráculos de meia tigela. Começa a se ligar você em Deus. A coisa que Deus ele mais quer é ter uma intimidade entre você e Deus. Não confia nos homens não, valeu? Forte abraço. Ainda não terminou aqui. Eu te falei sobre a questão do problema, mas não apresentei a solução. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso.